Olá, liderança! Aqui quem fala é o Igor e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho dos conteúdos e das reflexões e experiências que tivemos na sessão vivência do módulo 3 sobre gestão integrada para a equidade. Sessão vivência que aconteceu no dia 12 e 13 de setembro, que não pudemos contar com a sua participação e que aqui estamos então para te colocar o que a gente discutiu como uma forma de repescagem, para que você possa acessar esse conteúdo e retomar os seus processos de aprendizagem do módulo. Bom, inicialmente a gente sempre traz uma abertura fazendo esse reconhecimento do grupo, né, esse alinhamento de como será o encontro, e aqui a gente já traz uma novidade que é a sessão vivência em 2 dias diferentes. Talvez vocês vão lembrar que anteriormente vocês ficavam um dia inteiro com a gente, da manhã até a tarde, na sessão vivência. Após escutarmos os retornos de vocês nas avaliações e os pontos, os pedidos de vocês, decidimos então fazer 2 dias sempre no período da manhã ou da tarde. E aí você tem que participar desses 2 dias, só que em menos horas, né? Com isso a gente espera aumentar ainda mais a experiência de aprendizagem de vocês, ampliar essa experiência de aprendizagem e torná-la ainda mais rica. Bom, nessa sessão vivência, a gente mobilizou estas competências que estão destacadas para vocês na tela: liderança inspiradora, comunicação inclusiva, análise e resolução de problemas, visão estratégica compartilhada, promoção de coexistência e de participação, gestão de pessoas e, obviamente, liderança para a equidade. Aqui a gente traz um contexto do módulo 3, justamente destacando essas 4 temáticas que são as principais dessa sessão vivência e também do módulo. Gestão de pessoas e gestão de processos e recursos se encontram na parte superior da tela de vocês, em que vocês vão poder discutir, pensar e refletir justamente em como fazer, seja a gestão de pessoas ou a gestão de processos e recursos, da maneira mais eficaz, coerente e comprometida com a equidade, né? Além disso, também trazemos reflexões no campo da análise e resolução de problemas e desenvolvimento pessoal e profissional. Já nesse início, a gente convida você também a pensar, a partir desse quadro de autorreflexão, o que você sabe e o que você quer saber com relação a esses temas, né, ligados ao módulo 3 e a gestão integrada para a equidade. Então, tire um tempinho para preencher, se necessário, faz uma pausa aqui nesse vídeo, preencha um pouco o que eu sei, o que eu quero saber desses 4 temas que vocês acabaram de ver aqui na tela, como uma maneira de promover essa autorreflexão para que vocês, ao final dessa repescagem, possam comparar, localizando o que vocês aprenderam e como aprenderam. Essa é uma estratégia fundamental para vocês adquirirem mais autonomia no próprio processo de aprendizagem de vocês. E aqui a gente traz um panorama justamente desses 4 temas divididos nos 2 dias de encontro. Dia 1, a gente falou sobre gestão democrática e gestão de pessoas. Dia 2, sobre complexidade e lab, rede ou escola. Pensando um pouquinho, iniciando já aqui esse conteúdo de repescagem para vocês, a gente vai pensar sobre gestão democrática, cujo objetivo é aprofundar o conhecimento sobre gestão democrática e como ela pode, junto ao fomento da motivação intrínseca, engajar equipes, estudantes e famílias, né, familiares, bem como a própria comunidade escolar, no processo de aprendizagem. Para isso, a gente entende que, antes de falarmos de gestão democrática, a gente precisa entender que a gestão democrática pressupõe uma boa comunicação. E aqui a gente traz a ideia de que é necessária uma comunicação clara, objetiva, para que todas possam se engajar dentro de um mesmo processo. E, né, pensando na comunicação, a gente traz aqui uma atividade de comunicação não violenta, justamente a partir dos sentimentos e necessidades que vocês estão vendo aí na tela, convidando vocês a pensar sentimentos que ficaram vivos aí nos últimos dias e atrelar esses sentimentos às necessidades. Então,
Por exemplo, quando eu atendo a minha necessidade de conexão, eu me sinto calmo, né? Quando eu atendo a minha necessidade de coerência, eu me sinto esperançoso. E assim tentar fazer esse exercício aqui individual, cada um de vocês aí pensando nessas propostas. Depois disso, nós também convidamos vocês a assistirem esse vídeo do Tião Rocha, que vocês encontram nos slides disponibilizados aqui também na repescagem, e o Tião vai contar, nesse vídeo curto, a experiência dele como educador popular numa comunidade, construindo a alfabetização dos estudantes junto com as próprias pessoas da comunidade. É um vídeo, no mínimo, emocionante que vai te inspirar a pensar essa gestão democrática da sua escola ou da sua rede. Convidamos depois você para assistir esse vídeo com mais calma. E, a partir de assistir o vídeo, a gente pensou uma atividade de gestão democrática para exercitar justamente esse pensamento. Com isso, a gente trouxe aqui, né, a uma ideia de uma proposta em grupo, e as participantes tinham que selecionar ali alguns papéis, né? O papel de facilitadora, o papel de guardiã do tempo, de sistematizadora, né? Obviamente, junto com guardar o tempo, e de liderança, né? Essa liderança era quem trazia uma questão, situação, problema para o grupo. A facilitadora mediava a discussão e a guardiã do tempo organizava não só o tempo, mas também o registro dessas ideias. E aí, em grupo, as participantes tinham que montar um quadro como esse que você está vendo aí na tela. Pensando aqui em um movimento de repescagem, eu convido vocês a identificarem uma situação, problema da escola ou da rede de vocês e tentarem montar um quadro como esse que está aparecendo aí para vocês. Identificando na situação problema destacada quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, o que você sabe sobre essas pessoas, né? Ou sobre a situação que envolve essas pessoas, quais são as necessidades e dores das pessoas que estão envolvidas e como engajá-las no processo. Exemplo, como vocês veem aí na tela, vocês podem encontrar também no próprio material dos slides. A gente passou depois para uma segunda rodada, ainda pensando essa mesma ideia de trabalho, com os mesmos papéis, e aqui, já estruturado o nosso plano de ação, a gente entendeu que era necessário pensar sempre, quando a gente quer garantir equidade no processo, que a decisão seja tomada por consentimento, né? E aqui a gente apresenta uma proposta de como fazer isso, né? Justamente a partir desse protocolo de decisão por consentimento. Então, mostrando aí passo a passo do que é necessário se fazer para promover, para ter uma decisão por consentimento, né? Para fechar um projeto a partir do consentimento e não da votação por maioria, que muitas vezes fica desigual no tocante à equidade. Com isso, a gente traz aqui, né, essa discussão ainda sobre gestão democrática, mas pautada justamente na ideia de que na gestão central da escola ou da rede, e junto com toda a comunidade escolar e com toda a sociedade, é possível construir essa gestão democrática, né? E justamente pensando aqui com vocês, quais aspectos da liderança compartilhada a gente exerce em atividades como essa que eu acabei de mostrar, do protocolo, de pensar um engajamento a partir de uma situação problema, né? Ou seja, aqui era um momento em que as próprias participantes construíam esse cenário. E, por fim, a gente convida vocês a assistirem esse vídeo chamado Ubuntu, que vai falar justamente do poder da coletividade e do quanto isso é importante para a gente enquanto seres humanos. A partir e depois do vídeo, né, a gente entra aqui na proposta da gestão de pessoas, olhando especificamente para identificação de estratégias de gestão de pessoas pautadas na maturidade à tarefa, que é uma proposta que eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho. Fizemos uma votação no Mentimeter com as participantes
E a partir dessas duas perguntas, elas puderam refletir de 0 a 5 numa nota que individualmente revelava o quanto elas se sentiam preparadas e preparados, seguras ou seguros, para fazer essa gestão de pessoas e, obviamente, com o comprometimento da equipe, como aparece aí na tela para vocês. Sugiro que vocês façam individualmente essa reflexão e, na sequência, um registro individual dessas percepções, de como que essas ideias, como que essas perguntas ressoam para vocês quando vocês se põem a pensar nelas. Aqui a gente fez um movimento de comparação dos processos de gestão de pessoas nas diferentes redes e escolas, um movimento que aconteceu em grupo, e depois a gente pôde comparar semelhanças e diferenças desse processo, como uma forma de aprender com a diversidade. E um movimento de plenária, né? Só que aqui, quando a gente pensa em gestão de pessoas, essa é a principal pergunta que aparece nessa nossa provocação da atividade, que é como escolher quais ações delegar para quem, considerando o processo, características e capacidades de cada um, além da própria motivação intrínseca. E entendendo que, para isso, a gente pode se valer de uma proposta que é conhecida como maturidade à tarefa. Aqui tem uma definição que vocês podem conhecer um pouquinho mais, e os 4 quadrantes da maturidade à tarefa, que são divididos em M1, M2, M3 e M4, como está aparecendo aí para vocês. No M1, a pessoa tem muita vontade de fazer, mas pouca ou nenhuma experiência ou conhecimento para a realização. Ela sempre vai precisar de alguém que direcione ela. No M2, a pessoa já realizou aquela tarefa algumas vezes, mas ainda se sente um pouco insegura na execução. Ela precisa de mais treinamento e aprimoramento. No M3, a pessoa já realiza aquela tarefa há um tempo, já possui certa prática, porém, às vezes precisa de algum apoio, com algum passo específico. Geralmente é só no nível do acompanhamento. E no M4, a pessoa já sabe realizar a tarefa, consegue antecipar os equívocos e inovar, pensando outras formas de resolução para aquela mesma proposta. Ou seja, há uma alta autonomia no que diz respeito à realização daquela tarefa. Obviamente, todos nós queremos chegar no M4 nas tarefas profissionais que a gente enfrenta no nosso cotidiano, né? Para isso, a gente precisa entender que esse movimento ele vai se dar do M1 até o M4. E aqui a gente traz alguns verbos característicos de cada uma dessas fases que vocês estão vendo aí, mostrando também, ao final, esse destaque para o que a pessoa precisa em cada uma dessas etapas. Isso aqui é fundamental para vocês, enquanto lideranças, entenderem, na gestão de pessoas, como fazer a atribuição das tarefas para as pessoas da equipe que estão designadas aí dentro do grupo de trabalho de vocês. E, obviamente, pensando que antes da gente pensar a própria maturidade e a tarefa, a gente precisa pensar a motivação intrínseca, que vem desse tripé que está aparecendo aí para vocês: autonomia, propósito e domínio. A pessoa vai conseguir realizar uma atividade de maneira adequada se ela tiver uma boa motivação intrínseca que está baseada nessa tríade que vocês estão vendo aí na tela. E aqui a gente traz alguns elementos da motivação intrínseca, né? Assim como já estavam destacados no tripé, só que de maneira mais descrita. Depois convido vocês a fazerem uma leitura mais aprofundada. Por fim, a gente faz um convite, ainda num campo individual, pensando essa própria maturidade à tarefa, e com isso a gente apresenta essas 11 atividades para vocês, no intuito de que vocês classifiquem a partir dos 4 quadrantes que a gente apresentou de maturidade à tarefa, onde você se encontra para cada uma dessas propostas que estão aí na tela. A exemplo, conduzir reuniões de planejamento. Talvez você já seja um M4 ou um M3, né? Exercitar a escuta e o acolhimento a estudantes. Talvez você também esteja no M4, M3, né? Mas analisar indicadores de aprendizagem, por exemplo, pode ser algo que você esteja no M1 ou M2, e que é importante reconhecer e fazer essa análise individual dessas propostas. Aqui é uma atividade para vocês exercitarem a maturidade à tarefa. Tem uma dica aí ao lado, no canto direito inferior: acrescente outras tarefas se sentir necessário, né, para que você possa ampliar ainda mais a sua proposta e a sua atividade.
Passando para o dia 2 da nossa sessão Vivência do módulo 3, a gente vai falar de complexidade, lab, escola ou rede. Começando por complexidade, o objetivo foi refletir sobre o que são problemas complexos e quais as habilidades e recursos são necessários para lidar com eles. Nesse sentido, a gente traz aqui uma proposta de um jogo, trazendo essas orientações gerais para cada uma das rodadas, e as participantes, passo a passo, puderam vivenciar cada uma das etapas desse jogo. Vou tentar traduzir aqui um pouquinho para vocês nessa repescagem. Nesse primeiro passo, o convite é recortar, né, um círculo, um quadrado e um triângulo, individualmente em 2 minutos, usando papel e tesoura, né? Para isso, as participantes também contaram com esse tempo. E, na sequência, após essa primeira etapa, fizemos uma breve reflexão a partir dessas 3 perguntas que estão aí na tela. Parece fácil. Vamos ver a próxima etapa. Ainda individualmente, as participantes e os participantes foram convidados a construir uma casa 3D, em 3 dimensões, com as mesmas figuras cortadas na etapa anterior. Aqui, já contando com 8 minutos, elas puderam construir esse objeto, né, de maneira individual, utilizando também os próprios materiais da etapa anterior e também cola, grampeador, outros que foram aparecendo nesse cenário, seguido na sequência de um momento reflexivo, aí com essas perguntas que estão na tela. Na etapa 3, já em grupo, as participantes tiveram, né, que escolher uma ferramenta virtual para utilizarem, com alguns exemplos que estão aí na tela, e criar nessa ferramenta a figura de um animal. Se valendo disso, da opinião de todos que estavam no grupo. Então, todo mundo tinha que opinar nessa produção desse animal, nessa ferramenta virtual, né? Com essas observações que estão aí na tela, e seguida dessa reflexão que também aparece aí para vocês. Por fim, usando a mesma ferramenta, as participantes e os participantes construíram uma casinha para o animal que eles tinham construído na etapa anterior. Então, todo mundo do grupo tinha que opinar outra vez para que a casinha fosse o mais coletiva possível. E, na sequência, a gente realizou essa reflexão a partir das perguntas. Tudo isso para chegar a essa ideia da matriz de Sneffin, que fala sobre situações problemas e uma classificação dessas situações problemas, de modo a ampliar nossa compreensão e nos ajudar frente à resolução das situações problemas. Bom, a gente tem aqui situações que são simples, como o primeiro passo lá de recortar as figuras, em que entender, categorizar, responder, né, são palavras e adjetivos que costumam aparecer nessas situações problema, e são geralmente movimentos que são mais estáveis, mais previsíveis, que a causa e o efeito são mais claros para todo mundo. É um problema mais simples, né? Na sequência, a gente tem um problema que pode ser complicado. Sneffin, nessa matriz de Sneffin, existe essa ideia de que um problema complicado, ele também exige um entendimento, uma análise, uma resposta, mas que, nesse momento, alguns especialistas podem ajudar na resolução do problema, né? As causas e efeitos são mais detectáveis com análise e as situações ainda são mais previsíveis. Mas, ainda assim, é um problema complicado. Construir uma casa 3D lá no passo que eu acabei de apresentar para vocês. Na sequência, existem os problemas complexos, que aqui vão exigir uma abordagem mais criativa, mais inovadora. São necessárias múltiplas intervenções, até porque as causas também são múltiplas, e o resultado ele é mais imprevisível. É um problema complexo. Experimentado na ideia de construir uma casinha, construir um animal, desculpa, na ferramenta virtual em grupo, né? Então, era um problema complexo. E, por fim, um problema caótico, né? Situações, problemas caóticas estão muito ligadas à urgência na ação para tentar estabilizar a situação. Ninguém conhece muito as causas e os efeitos. São aquelas situações em que muitas
áreas saem do controle, e é necessário entender, a partir de uma atuação, né, bastante rápida, quais são os caminhos possíveis de resolução do problema. Situações caóticas. Vamos ver aqui alguns exemplos de como isso pode ter na escola ou na rede de vocês. Problemas simples, por exemplo, podem ser imprimir as provas na semana de avaliação. É um problema que você consegue resolver ali de maneira muito rápida. Um problema complexo pode ser consertar um cano de água que estourou na escola, que muitas vezes você precisa contar com um especialista, com uma pessoa que venha de fora para resolver aquela situação. Um problema complexo pode ser, por exemplo, a alta evasão escolar dos meninos do 8º ano. Uma situação aqui hipotética em que tem várias causas atreladas a essa evasão e que é necessário um entendimento e múltiplos atores para a resolução daquela situação. E, por fim, um problema caótico, a exemplo do que vivemos na pandemia, em que fomos obrigadas e obrigados a fecharmos as escolas para poder responder rapidamente a uma demanda de crise sanitária. E por que falar, né, de todo esse tema aqui, né? Por que falar de complexidade nesse modo? A gente entende que os problemas educacionais relativos à equidade são complexos, porque eles envolvem diferentes atores, diferentes agentes, como as famílias, a comunidade local, as próprias estudantes e os próprios estudantes, professoras e professores, a equipe gestora, ou seja, é a partir de uma atuação democrática e intersetorial, obviamente pensando numa gestão participativa, que a gente consegue chegar a soluções muito mais criativas e efetivas para os problemas que são complexos. Ou seja, exige uma postura transdisciplinar dos diversos saberes envolvidos naquela situação. Falar dos problemas e categorizá-los aqui é um movimento, uma tentativa de tentar entender melhor o problema para responder de maneira mais efetiva. Com isso, a gente fechou a discussão sobre complexidade, mas abriu aqui uma discussão no campo do lab, escola ou rede, cujo objetivo era analisar e identificar a complexidade dos problemas trabalhados no lab, escola ou rede, que vocês já aplicam aí na escola e na rede de vocês, sendo participantes do programa. Aqui a gente faz um convite individual, né? Para que vocês pensem qual situação ou quais situações, problema vocês têm enfrentado na escola ou na rede de vocês e de que maneira essas situações te afetam ou te desafiam. Pensem individualmente, se necessário, façam uma pausa aqui no vídeo e respondam essas perguntas. Na sequência, a gente também faz um outro convite para que vocês pensem qual ou quais vocês estão trabalhando na rede, no Lab Rede ou no Lab Escola, e de que forma vocês podem melhorar o contato com essa metodologia do Lab. Metodologia do Lab que é fundamental para que vocês consigam se engajar no processo formativo aqui do nosso programa. Em grupos, as participantes e os participantes que estiveram presentes puderam comparar de forma sintética quais eram essas questões que as redes e as escolas estavam trabalhando, classificá-las a partir da matriz de Sneffin entre situações simples, complicadas, complexas ou caóticas, né? E categorizar essas situações a partir desse quadrante como está aparecendo aí na tela de vocês. Ou seja, identificar as questões que vocês, que os participantes e as participantes estavam trabalhando no lab e categorizá-las aqui nesse quadro como aparece aí para vocês. Obviamente seguido de um espaço de plenária. E aqui a gente traz um depoimento de um participante que utiliza o Lab de maneira muito sistêmica e muito ampliada na sua rede, e que a gente convida vocês a escutar esse depoimento tão bonito, tão sensível, que com certeza vai ajudar vocês a compreender de que maneira o Lab pode apoiar vocês no dia a dia. Com isso, a gente fez o nosso encerramento da sessão Vivência, retomando justamente aquele quadro de autorreflexão que eu iniciei esse vídeo contando para vocês. Mas aqui, preenchendo essas duas últimas colunas. O que eu aprendi e como aprendi.
convido vocês também a fazerem essa comparação de como vocês aprenderam ao longo desse movimento de aprendizagem aqui da repescagem, o que vocês aprenderam, como vocês aprenderam, seja vendo vídeo, olhando os slides, pensando essas temáticas, olhando a própria trilha de aprendizagem desse módulo, para que vocês tenham essa clareza do próprio processo de ensino-aprendizagem de vocês e como sujeitos autônomos possam ampliar e ter mais propriedade, né, do próprio processo de ensino e aprendizagem de vocês. E aqui a gente traz algumas ações que são possíveis serem implementadas na rede ou na escola de vocês após esse encontro da sessão vivência. E com isso, a gente encerrou a nossa sessão vivência. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês a dar conta um pouco desses conteúdos, né, aqui olhando para a repescagem, e a gente espera poder contar com a participação de vocês nas próximas sessões vivência. Um grande abraço e até mais!